Bom dia a todos. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, né? Se é à tarde, de noite. Nós começamos cedo aqui todo domingo com nossos irmãos gideonitas. É um privilégio muito grande poder estudar a Bíblia com eles. Estamos estudando o livro de Daniel e, de uma forma muito especial, estamos no meio do capítulo 9. Já passamos 2 finais de semana, dois estudos anteriores, falando sobre o capítulo 9, na ligação entre o 8 e o 9. Há 15 dias atrás fizemos o balizamento das datas. Na semana passada nós fizemos uma espécie de balizamento do princípio dia ano, né? E de como que nós navegamos no calendário lunisolar para o solar. E hoje vamos colocar em prática, né? Esse cálculo. É um cálculo que demanda uma numeração bem alta em matéria de dias. E eu vou explicar como é que a gente vai navegar, uma breve recapitulação. E vamos fazer esse cálculo para que a gente possa entender a situação de como nós devemos fazer esse cálculo e chegarmos com precisão na compreensão da profecia. Lembrando que nosso objetivo aqui é entender que saímos de uma festa da Páscoa pela matemática, né, pela informação que Jesus ele viveu, né, numa época e ele morreu numa, numa sexta-feira. Temos um ponto bem objetivo. Vou traçar aqui alguns detalhes. E a profecia nos leva, né, para o início e o final da ligação entre as 2.300 semanas com as 70 semanas. As 70 semanas que nós já explicamos, eu vou mostrar aqui agora o gráfico, né, para ficar mais fácil, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, nós temos aqui nessa parte de cima, que nós temos as 70 semanas, 70 vezes 7, né, semana, 7 dias, dando 490 anos aqui, né? E nesses 490 anos que nós estamos tendo aqui de informação, nós temos uma divisão que o próprio capítulo 9, no verso 25, 26, faz, de 7 mais 62, que vai dar 69 semanas, né? Então, 7 vezes 62. E a última semana em especial, né? A Bíblia faz uma menção especial na leitura do capítulo 9, dividindo essa semana exatamente na metade e fazendo algumas considerações que apontam para Jesus, né? Seria cortado o ungido, né? Faria cessar a transgressão, daria fim aos pecados. Se você ler lá no capítulo 9, você vai encontrar essas referências que eu estou dando aqui para você. Então, nós temos aqui a melhor data documentada, né? Tanto da profecia das 70 semanas, que está cortada dentro da profecia das 2.300 de manhãs, e nós já entendemos nas semanas passadas que ela começa no mês de outubro do ano 457, né, no período do outono, né, também no hemisfério norte. Ela vai correr 490 anos e vai chegar aqui, nós já explicamos, na morte de Estevão. Então, o que é a morte de Estevão, antes de fazer cálculo, tem a ver com no final das 70 semanas, com o final dos 2.300 anos. Uma outra ligação muito importante, né? A ligação importante diz o seguinte: Daniel, quando ele vê o final desse período, né, no capítulo 7, mostrando ali os animais, depois que ele vê o animal terrível espantoso, com 10 chifres, que uma ponta se levanta e arranca a outra 3 pontas, né? E nós entendemos isso como sendo a ascensão do papado e arrancando os elos dos vândalos dos ostrogodos. Em 538, nós temos aqui essa data aqui, ó, está aqui embaixo, 538. Rodamos 1.260 anos, né, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, chegamos em 1798. Então, nós temos uma outra profecia aqui que repete muitas vezes na Bíblia, com esses termos, né, 1.260 dias, 42 meses, tempo, temos metade de um tempo, seria o período em que esse poder iria falar blasfêmias contra o Altíssimo, enfim. E quando chega em 1798,
o general Berthier, de Napoleão Bonaparte, em fevereiro de 1798, ele aprisiona o Papa Pio VI, né? Leva para a França, e ali o apogeu, o momento, né, de 1260 anos acaba com praticamente uma ferida mortal, como a Bíblia chama, sobre a besta, né? Seria efetivada ali. E depois desse contexto, Daniel, ele olha para o céu e ele vê Jesus, né, se assentando para o julgamento, capítulo 7 de Daniel, verso 9 e 10. Assentando-se para o julgamento, os livros sendo abertos, né? E nós entendemos que esses livros sendo abertos, Deus vai fazer um juízo, né, especial, um juízo bem clássico ali, que seria a purificação do santuário, porque uma vez por ano acontecia a festa da expiação, que nós já explicamos aqui, em que o sumo sacerdote ele apresentava diante de Deus, né, os pecados e o sacrifício dele para perdoar os pecados do povo. Era o dia da purificação, da expiação. Então, a Bíblia fala que até 2016 de manhã o santuário seria purificado. E ele vê Jesus se assentando para o julgamento. No ano 34, na morte de Estevão, no capítulo 7 de Atos, nós encontramos também uma posição especial, onde Jesus está diante de Deus. Quando você chegar no final do capítulo, Estevão, quando começa a ser apedrejado, diz que ele fitou os olhos aos céus e ele vê Jesus à direita de Deus em pé. Olha que detalhe interessante, né? No capítulo 34, no capítulo 7 de Atos, o ano 34, quando ele é apedrejado, nós encontramos ele vendo Jesus em pé. Lá em Apocalipse 1:13, nós vemos Jesus passeando no candeeiro de ouro, que ficava no lugar santo do santuário, né, que seriam as igrejas, de acordo com o próprio texto de Apocalipse 1:13. E agora, em 1844, depois de 1798, né, ele vê Jesus se assentando para o julgamento. Então, é interessante como várias ligações nós temos aqui para provar que as 2.000 de manhãs ela está intimamente ligada com as 70 semanas. As 70 semanas ela tem um objetivo, qual que é? Mostrar a vinda do Messias, né? Até ungido, diz a Bíblia. Ungido, a palavra hebraica ali, Messias, né? Ele fará um pacto firme com muitos, mas na metade da semana será cortado. E ali nós temos a morte de Cristo no ano 31. Então, as 70 semanas estão intimamente ligadas com a anunciação da vinda precisa de Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar. E a outra parte da profecia está ligada à festa, né, da expiação, que era a festa de purificação do santuário, que tem a ver com o julgamento que o próprio Daniel narra no capítulo 7, dizendo que Deus iria se assentar para o julgamento, os livros seriam abertos para que o universo pudesse acompanhar a justiça de Deus. Então, a profecia tem dois grandes objetivos. Na primeira parte, cortada das 70 semanas, apontando Jesus como nosso Salvador na cruz do Calvário. E a segunda parte da profecia, apontando para Jesus como nosso intercessor ao lado de Deus, como a Bíblia apresenta em vários lugares, né? Especialmente lá no livro de João, quando João fala, né, que menos essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, fazendo referência no capítulo 2 do primeiro livro de João, desse julgamento que Jesus vai interceder por nós no tribunal celestial. Já falamos aqui algum tempo atrás sobre o julgamento, né? Não tivemos tempo de mostrar por que e como ele começa em 1844, e hoje vamos ter esse privilégio de entender o cálculo, tá certo? Então, qual dessas datas aí, 457, 408, 27, 31, 34, né, ou até o próprio de 1844, é a mais bem documentada de todas, no sentido bíblico, né, no sentido, podemos pôr um prego em cima e dizer assim, esta é a data precisa, né? Por incrível que pareça, a data mais importante que nós temos aí, não tenha dúvida nenhuma, é a data da cruz de Cristo, a data do... A Bíblia fala que Jesus foi morto na festa da Páscoa, né? E temos precisão do ano 31 por vários documentos.
Então, podemos começar e bater um prego exatamente no ano 31. E vamos entender um pouquinho o ano 31, né? Embora Jesus tenha sido batizado no ano 27, morre no ano 31, e ali no ano 34, o pedaçamento de Estevão. Estou explodindo aqui a última semana, e os textos que nos dão esse balizamento que nós já explicamos na aula passada, ok? Nós fizemos o cálculo aí, nós temos 3 anos e meio com precisão. Jesus morre no dia 26 de abril de 2031, exatamente na metade da semana. Mas vamos falar da última semana de Cristo, a semana em que Cristo morre, mas agora estou falando do calendário judaico, ok? Jesus morre no mês de Nissan, mês de Abibu, que é o primeiro mês do ano, que corresponde ao nosso mês de março ou abril. Já expliquei também por que março ou abril, porque nós tínhamos aí alguns anos com 12 meses no calendário judaico e outros anos com 13 meses. Quando o ano tinha 13 meses, nosso calendário começa o mês em abril, basicamente. E quando não temos o segundo mês de Abib, seria apenas 12 meses no ano anterior, nós teríamos a Páscoa acontecendo no mês de março. Você pode observar que toda a festa Páscoa, todo ano, as datas mudam, né? Porque ela é regida pelo calendário dos judeus, o calendário lunisolar, e esse calendário é oscilante porque em alguns anos tem 12 meses, outros anos tem 13 meses, ok? Ou 354 dias, que são de 12 meses, ou 383 dias, que são os de 13 meses. Especificamente no mês de Abib, ou de Nissan, do ano 31, nós temos aí a última semana que é apresentada é, dentro da Bíblia, né? Vários textos aí, eu não trouxe todos os textos, mas você já conhece um pouco da história. E nós vamos entender isso, até porque ela está ligada com a nossa compreensão da festa da Páscoa, né? Então, neste ano, a entrada triunfal de Cristo lá, sentado num animal, num jumentinho, né? É dado no dia 10 de Nissan. Esse dia era um dia de preparação para a Páscoa. A Bíblia apresenta lá no Antigo Testamento que do dia 10 ao 14º dia, o povo tinha que preparar, né, a ovelhinha, ok? E aqui nós encontramos mais um episódio que não está no slide aí, que foi Jesus expulsando os vendilhões do templo, né? No dia seguinte, na segunda-feira, no dia 11 de Nissan, Jesus chega lá e ele já sabia tudo que estava acontecendo, aquela corrupção toda. A família vinha de longe, trazia um animal, que eles haviam cuidado com muito carinho, né, desse animal, e para trazer para o sacrifício, e o sacerdote dizia: esse não presta, esse não vale, esse não tem valor, né, porque ele tem defeito. E aí ele vendia um outro animal, pegava o dele e vendia para outro, e havia um comércio danado, e hoje não é diferente. Milhares de sacerdotes aí, de falsos pastores, né, têm vendido a palavra de Deus com objetivo apenas financeiro e não de ensinar a palavra de Deus. E Jesus ficou muito irado com essa turma toda, né? E fez ali um momento que não é nem comum na, na estrutura da Bíblia, né? Eu digo assim, Jesus se irou de uma forma que em muitos momentos você não vê, mesmo momentos de crise, enfim, mas ele queria mostrar ali o quanto aqueles líderes estavam longe de Deus, né, e fazendo da igreja, do relacionamento, das festas, das instituições de Deus, apenas comércio, né, tentando simplesmente ter um recurso, um resultado financeiro. E hoje não é diferente, né? Muitas pessoas vendem a palavra de Deus e forçam as pessoas a dar dízimos altos e ofertas altas, sem entender o objetivo, né? E a oferta que representava Jesus Cristo, a oferta representava um cordeiro sem defeito, né? E isso podia ser preparado com muito amor, não importa se era uma pombinha, que talvez seja a mais barata de todas, ou um animal valioso. O que valia para Deus aqui era que a pessoa levava esse animal como símbolo de que ela era pecadora, né?
E aquele animal tinha que ser perfeito no sentido de que apresentar era nada mais nada menos que um tipo de Cristo. E que nós encontramos lá em Levíticos capítulo 27, né? Que a oferta tem que ser macho de 1 ano, sem defeito, né? Que nada seria aceito se tivesse manchas, enfim. E essa é a festa da Páscoa, né? Então Jesus aí no dia 14, né? Ele faz uma espécie de uma ceia ali, né? No final do dia ali, na virada do dia, né? De quinta para sexta, ele faz a ceia e depois ele é traído, né? E agora no dia 15 de Nissan, ele é crucificado às 3 horas da tarde, né? A hora 15, né? Ele fica morto nas horas do sábado, porque de acordo com o relato bíblico, era o dia de pães asmos, não podia fazer nenhum trabalho. E no dia 17, domingo, né, Jesus ressuscita às primeiras horas aí depois do pôr do sol, como ele sendo a primícia daqueles que dormem. Lembrando que nós estamos falando de 3 festas juntas aqui: Páscoa, pães asmos e primícias. 15 nesse dia. 15 de Nissan, 16 e 17, né? E então essa semana é importante para a gente entender, documentar ela. Jesus morre às 3 horas da tarde do dia 15 de Nissan, do ano 31, que corresponde ao dia 26 de abril no nosso calendário. Então, é uma data que nós podemos bater um prego aí, tá certo? Agora, voltando um pouquinho aqui, nesse gráfico aqui, nós vamos fazer a seguinte conta hoje. Quantos anos dá de 457, né? A 70 semanas não são 490 anos? 490 anos, ok? 70 vezes 7. Só que eu quero vir da cruz, daqui, até o ano 457. Eu quero voltar no tempo. Então, quantos anos nós temos do ano 457 até o ano 31? Ou melhor, quantos anos nós temos? Quantos anos nós temos, né? Se eu pegar 70 semanas e tirar 3 anos e meio, 490 menos 3 anos e meio. Se você fizer isso na calculadora, você vai ter um número exato, mas se você pensar comigo, não tem muita dificuldade. Então, 490 menos 3 daria 487, tá? Mas eu preciso de mais meio ano aqui, né? Porque você disse que na metade da semana ele seria curtado. Então, mais meio ano entraria no ano 486 e meio, tá? Então, isso é importante você entender. Então, estou fazendo exatamente essa conta aqui, ó. 486 anos solares, né, e meio, porque eu estou aqui batendo um prego na cruz e voltando na profecia os 490 anos, menos 3 anos e meio, que seria 486, o que eu acabei de explicar. Quantos dias tem um ano, né, no calendário que nós conhecemos, né, na nossa cultura, na nossa matemática, na astronomia, todas essas informações, elas trazem o tempo em que a Terra demora em dias, tá aqui, ó, em dias, para dar a volta no Sol, o que a gente chama de ano, né? Um ano são 365 dias, vírgula 24, 22, porque esse é o número preciso. Em astronomia não trabalhamos com números aproximados, temos que ter números precisos. E isso que propiciona a cada 4 anos nós colocarmos, né? Se eu colocar aqui vírgula 25, né, nós vamos ver que para chegar no 100% precisamos de 4 dias, né? Não vai faltar um pouquinho, e a cada 1000 anos deveria ser colocado mais um dia para poder compatibilizar, né, o nosso calendário. Mas a gente não faz isso porque é uma diferença muito pequenininha. Não dá muita diferença, não. Então, nós temos aqui essa multiplicação. Então, 486 anos e meio vezes 365,2422, porque já expliquei, né, é o tempo que a Terra demora para dar a volta no Sol. Vamos ter um número grande aqui, 177.690 dias, 3303. Isso você pode fazer na sua calculadora, ok? Agora, isso é o ano solar, em dias, né? Então, o ano solar, 476 anos solares e meio,
Em dias, vamos chegar a 177.690 dias. É um número muito grande, mas agora vamos pegar isso e vamos dividir pelas lunações. O que é uma lunação? É o tempo em que a Terra demora, que a Lua demora para dar volta na Terra e se posicionar no mesmo lugar. Mas por que nós estamos fazendo isso? Porque o calendário lunar era um calendário, é, digamos assim, voltado para a contagem do tempo da Lua, e eles tinham lá um mês de 29 outro mês de 30. Então, o mês de 29, por quê? Porque a lunação demorava 29 dias e meio. Então, se eles tivessem um mês de 29 outro mês de 30, um mês de 29 outro mês de 30, eles teriam, então, a cada lunação, praticamente um mês, né? Então, se eu dividir isso pelas lunações, eu vou ter 6.017 lunações. Não é nem um número que a gente não possa fazer na calculadora com facilidade, né? Vírgula 16 e 15, ok? Então, se eu pegar aí, ó, 6.017 lunações, eu saio exatamente, é isso que eu quero que você entenda, do dia 15, tá certo? E volto para o dia 15, porque eu estou trabalhando com números agora, embora sejam quebrados na sua matemática ali, eu estou trabalhando com um período que começa e um período que termina de 486 anos e meio, entre o solar e o lunar, eu vou ter somente os números das lunações. Então, eu começo no dia 15, vou voltando no tempo, 6.017 lunações para trás, eu vou chegar exatamente no dia 15. Isso é importante porque agora nós vamos entender o seguinte. Vocês vão ver aqui embaixo que eu tenho o dia 15 de Nissan do ano 31, que foi o dia que Jesus morreu. Volto 617 lunações para trás, eu vou ter. Opa, errado. Eu vou ter aqui o dia 15, mas agora do mês de Tisri. Por que o mês de Tisri? Vamos lá. O mês de Nissan corresponde ao mês 1 do calendário judaico, né, do religioso. E o mês de Tisri é o 7. São 3 anos e meio, então são 6 meses. Então, mês 1, né? Se eu voltar para trás, eu vou ter o mês 12, né? Vou ter o mês 11, vou ter o mês 10, vou ter o mês 9, vou ter o mês 8 e vou ter o mês 7. Ou seja, 6 meses para trás eu estou no mês 7. Só que eu voltei para o dia 15. Lembra que eu começo no dia 15, faço 486 anos e meio, estou navegando em dias para trás, vou chegar a 6.017 lunações para trás. Só que veja, a festa da expiação não era dia 15, a festa da expiação era dia 10. Faltam ainda 5 dias aqui, aproximadamente 5 dias. Mas vocês se lembram que no slide anterior sobrou aqui, ó, 0,1615 de lunações? Ó, viram aqui? Esse valor aqui, no próximo slide, ele é multiplicado por 29,53059, que é o tempo da lunação. Então, esses dias que faltavam, 4,76, quase 5 dias, me jogam no dia 10 do sétimo mês do ano 457. Então, o que a gente entende por esse cálculo, né? Que alguns vão ter muita dificuldade de compreender. Mas o que eu estou fazendo é voltando 486 dias, 486 anos, 5, da cruz de Cristo, que era no dia 15 de Nissan, e com precisão vou chegar no dia 10 do sétimo mês. O que aconteceu no dia 10 do sétimo mês? O dia da expiação, de acordo com Levíticos 16 e Levíticos 23. Mas que coisa impressionante isso. Mas por que eu falo impressionante? Porque podia chegar em qualquer data, mas por que chega nessa data? Porque tudo para Deus é bem organizado e planejado. Esta data estava ligada com precisão, veja aqui, 486 anos e meio, né? É muito tempo, ela estava ligada com precisão entre a festa da Páscoa e agora a festa da expiação. Deus não fez nada por acaso. Jesus morre exatamente no dia 15 de Nissan, né? Porque era
uma data planejada da sua vinda, na metade da semana seria cortado um ungido, e nesta data ela estava ligada com a profecia das 2.000 mensagens de manhã, que diz que o santuário seria purificado, e o santuário seria purificado era o dia da expiação. Então, entendemos que, nesse primeiro cálculo, nós voltamos para o dia 10 de Tisri, ou seja, 10 do sétimo mês do calendário judaico, no ano 457, quando a ordem foi dada, de acordo com o que nós já estudamos no livro de Esdras, no primeiro... Edson, Oi, Edson, oi. você falou que a Páscoa era comemorada em que dia? 15, é 14 ou 15 de Nissan, a depender do dia da semana que caía. Quando a Bíblia chama de Hum, sábado duplo, é porque eles faziam no dia 15, porque cairia numa sexta-feira, então eles jogam para um dia à frente. Isso acontece até hoje, para que o sábado semanal caísse com o sábado cerimonial. 15 de Nissan do ano 31. sim, não, porque eu estou acompanhando, levando aqui para Levítico, aí tem 14 do primeiro mês, né? Começa no pôr do sol, no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 deste mês começa a festa. Cadê? A Páscoa Pois é, comemorada em honra a Deus, o Senhor, começa no pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. sim, Mas aí ela se estende durante o 15º dia, não era? sim, o problema não é esse. O problema é que quando caía numa quinta-feira, o dia 14, eles jogavam para o dia 15 para poder fazer o que se chama de sábado grande, tá? Então, era Hum, normal, todos os anos ser no dia 14, mas quando caía numa quinta-feira, era dia 15. Por quê? Para que eles sim. pudessem harmonizar o sábado semanal com o sábado da festa, que era o dia dos pães asmos. Hum, João faz referência que era um sábado grande, justamente por causa disso, porque envolvia os dois sábados, tanto o cerimonial quanto o sábado semanal, tá? tá, Isso daí tá. realmente é uma coisa que eu tive muita dúvida, né? E foi bom que não tocou nesse ponto. E o dia 15 é usado somente nessa situação, para que pudesse harmonizar os dois calendários, tá? É muito Ah, importante isso, até pela precisão da profecia. E é tão importante o fato de que, se começasse dia 14, não chegaríamos com precisão no dia 10. Mas, como a Bíblia fala que era um sábado grande, né? Então não há problema nenhum, porque nós, estudando, entendemos por que que isso era um sábado grande. Ok? Edson, onde Oi, é que tem aqui em João, que é o sábado eu grande? vou achar para você aqui. Estou procurando aqui. Quando Jesus morre, é falado sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar agora, eu mando depois para vocês. Com certeza, Jesus morre numa sexta-feira, isso não tem dúvida nenhuma, porque Marcos 12, Mateus 12 fala, né, que ele morre numa sexta-feira, ok? Mateus 12, 40, né? Deixa claro ali. Ele morre. Jesus morreu na sexta-feira à tarde, como teria ele passado 3 dias e 3 noites no coração da terra, explicando que a questão do dia inclusivo, né? Ô Edson, Oi, bom dia a todos. Só bom mais uma dia. coisa. Essa nona hora, às 3 horas é a nona hora, né? Isso. Porque eles Porque são duas. começavam, E eles pela manhã começavam, chama. eles É, começavam a contar o horário quando amanhecia o dia. Geralmente é 6 horas da tarde, né? Então, às 6 horas da manhã. Era o primeiro dia, a primeira hora, a segunda hora. Então, nesse sentido, a gente entende a visão histórica, né? De que a hora nona era às 3 horas da tarde, né? e meio-dia era que horas? Era a hora sexta, né? Sexta hora. Sexta hora. Ah, tá. Era- Edson, Oi? achei aqui, é Tá, João 19:31. Veja se é esse, o sábado grande. vamos lá. Provavelmente é isso mesmo, porque era no contexto da morte de Cristo.
Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era como era a preparação, pois era grande o dia do sábado. Exatamente esse é o ponto aqui, tá? Não era porque o sábado era maior, era porque era um sábado conhecido na cultura judaica como um sábado cerimonial e semanal. Os dois caíam no mesmo dia. E para que caísse no mesmo dia, eles jogavam a festa da Páscoa para sexta-feira, dia 15, não dia 14. Isso acontecia, isso é um contexto muito simples dentro do judaísmo, para eles poderem colocar o sábado semanal em consonância com o sábado cerimonial. Tudo bem? Obrigada. Aí foi ótimo. Então, aqui nós encontramos o balizamento, claro, né? Começando do dia 15 de Nissan, voltando 486 anos e meio, vamos chegar ao ano 457, no dia 10, por causa dessa diferencinha de lunação aqui, ó, 0,1615, tá? Que, pela conta que nós fizemos aqui, ó, no slide anterior, né? Então, vou recapitular aqui para que você entenda. 486 anos solares, transformei em dias, né? Esses dias eu dividi pelas lunações, eu vou ter a quantidade de lunações. Tendo essa quantidade de lunações, eu vou começar do dia 15 e vou voltar no dia 15. Vai faltar uma merrequinha aqui, que seria o que vem depois da vírgula, né? O que vem depois da vírgula me joga para 4 dias, 76. Quase 5 dias. Então, me joga para o dia 10 do 7º mês. Então, até aí, tudo bem. Agora, nós vamos entender. Isso aqui são. Esses outros slides aqui são outros assuntos que apontam para Jesus, né? Que apontam para Jesus e as 7 igrejas, né? Na sexta igreja, especificamente, nós temos aqui um período que chama de Filadélfia, que diz que tem uma porta aberta diante deles. É interessante isso, porque de 1798 até 1844, nós encontramos uma igreja que diz que tem uma porta aberta, e essa porta aberta é a porta da graça, né? Que ninguém pode abrir, ninguém pode fechar. E é interessante que a Bíblia se encaixa até nesse ponto, porque essa porta que ninguém podia abrir nem podia fechar era a porta da graça, que seria Jesus entrando dentro do santuário para purificar o santuário e dar pelo seu sangue a justiça eterna e também perdoar os pecados através do julgamento, que seria a purificação do santuário. Então, veja que nas 7 igrejas, olhando ela de uma forma histórica, né, nós temos aqui os períodos dela, não vou falar sobre isso hoje, diretamente, mas é só para vocês verem como as coisas se encaixam. E aqui no capítulo 3, verso 7 e 8 de Apocalipse, fala dessa porta aberta, apontando para depois de Filadélfia, um período em que Jesus entraria para fazer, junto de Deus, né, abrindo a porta da graça para que as pessoas pudessem ser salvas pelos méritos dele, apresentando essas pessoas diante do universo. E a palavra Laodiceia, né, que é a igreja que nós estamos vivendo desde 1844, nós temos a expressão Laos, que fica povo, e Dikaios, que é juízo, né? Então veja como as coisas se encaixam com tanta precisão, né? A porta estaria aberta depois de 1798, né? Que nós já estudamos isso, aqui está um pouquinho remontado, né? Mas nós já estudamos aqui o capítulo 7 dos animais, e agora nós estamos entendendo que essa porta aberta apontava para um período que a profecia traz dos 2.300 anos. Então, agora nós vamos entender os 2.300 anos, tá? Então, vamos lá. 2.300 anos, novamente, multiplicados, tá? Por 365,2422, nós vamos chegar a 28 mil lunações. Essas 28 mil lunações vão me levar, né, a 121 ciclos de 19 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou recapitular isso daí. Muito bem. Cada 19 anos, eu já expliquei isso para vocês na aula passada, nós tínhamos cada 19 anos. Então, isso é muito importante. O Sol e a Lua sendo alinhados de maneira precisa.
apenas com a diferença de 2 horas. Então, gravem bem isso. A cada 19 anos, o Sol e a Lua entravam em sincronia, né? Eu vou mostrar de novo aqui o gráfico, que você não perca essa ideia, né? Vamos voltar aqui, aqui. A cada 19 anos, eles começavam, ó, aqui começava do zero, e aqui para baixo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, e assim ia 19º ano. Veja que é uma diferencinha muito pequena aqui, que corresponde a 2 horas, mais ou menos. Então, a cada 19 anos, isso aqui formava um ciclo de 19 anos, ok? Se você olhar para a matemática aqui, vamos voltar aqui no nosso slide, né? Nós estamos aqui. Nós vamos ter 121 ciclos. Mas como que eu sei que é 121 ciclos? É muito simples. Basta você pegar na sua calculadora, eu vou falar bem devagar, 2.299 anos. Mas como assim dos 2.299 anos? A profecia não dizia que era 2.300 anos? Eu estou tirando um, porque eu quero chegar no último ano, um ano antes de terminar, e dizer assim, em que posição eu estou? Então, entenda isso, que é muito simples isso. 2.300, eu volto 1. 2.300 menos 1, 2.299. Logo, eu estou no último ano da profecia. O último ano da profecia, estou começando ele como? Alinhado. O Sol e a Lua. Por que alinhado? Se você pegar 2.299 e dividir por 19, porque é esse ciclo que começa e termina as lunações, e os 235 ciclos, né, que se dá em 19 anos, enquanto a Terra, vou falar bem devagar, enquanto a Terra dá 19 voltas no Sol, formando 19 anos, a Lua deu 235 voltas na Terra. Por isso eu estou dividindo aí por 235, né? As lunações que dá, vai chegar num ciclo de 121. Então, 121 vezes, o Sol e a Lua, em 2.300 anos menos um, por isso eu estou colocando mais 12 meses aí, ó, tá? 121 ciclos, ela teve 19 anos. Então, 2.299 dividido por 19 vai dar 121 preciso, não vai ter número quebrado. Ou seja, no ano anterior, eu começo alinhado, não importa se é solar ou lunar. Eu tenho exatamente, tá? O ciclo começando e terminando num ano antes. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Senão eu tiro aqui eu tiro o compartilhamento e acho que falando fica mais fácil. Vamos lá, vou repetir aqui, eu falando ao invés de números, tá certo? Bom, se você pegar 2.300 anos, tirar um, vai ficar 2.299. Eu disse que a cada 19 anos, o Sol e a Lua estão no mesmo ponto, no mesmo sincronismo. Nesse sincronismo que existe entre o Sol e a Lua, né, a cada 19 anos, eu posso dizer, com a diferença apenas de 2 horas neles, né, 2 horas em 19 anos, o período de 2.300 anos, menos um, 2.299. Faça na sua calculadora 2.299 dividido por 19, porque é o ciclo em que começa e termina. Você vai chegar a 121 ciclos perfeitos ali, começando e terminando. Então, o que me interessa agora é só o último ano, entender o último ano, porque eles começaram juntos, né, e terminaram juntos, em um ano antes da profecia, 1843 ali. Ok? Então, agora vamos voltar para o nosso slide, né, para a gente entender isso daí. Então, eu tenho 121 ciclos, que vai dar 2.299 anos, mais 12 meses. Ok? Fazendo essa conta, então, agora, para que você entenda, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou saber, então, o ano, que é 1844, né? Vou saber o dia da expiação, que eu já sei que é 10, ok? Aqui, ó. Eu já sei que é 10. E agora, esse gráfico vai mostrar melhor o que eu quero dizer. 121 ciclos perfeitos, né?
começando no dia 10 do sétimo mês, até o dia 10 do sétimo mês do ano de 1843. Até aqui não tem diferença nenhuma, porque eu estou falando de perfeitos ciclos de 19 em 19 anos, que vão bater aí um ano antes. Até aí nenhum problema. Só que eu tenho mais 12 meses. Se eu somar mais 354 dias, por que 12 meses? Porque era um mês de 29, outro mês de 30, um mês de 29, outro mês de 30, eu vou chegar no dia 30 de Elu. Eu não vou chegar aqui no dia 10 de Tisri, no dia 10 do sétimo mês do ano que vem. Vai faltar dias ainda. Então, estou aqui, ó, 30 de Elu. Elu é um mês antes. Não cheguei. Mas eu não tenho que chegar no dia 10, pelo menos para dizer que a profecia está perfeita? Sim, tenho que chegar no dia 10. Como que eu faço isso? Lembra aqui, ó, nesse cálculo aqui, ó, que eu tinha mostrado aqui em cima para vocês, ó, né? 2 horas, 0,844, que falei que a cada 19 anos o calendário bate, mas com uma diferença de 2 horas de diferença. Se eu multiplicar essas 2 horas que faltam aqui, para que o calendário lunar e solar possam compatibilizar, vezes 121 ciclos, ok? E dividir por 24, porque a horas é 24, eu vou ter 10,5 dias. Olha que interessante. Então, o dia 30 de Elu, né? Mais 10 dias, eu vou chegar exatamente no dia 10 de Tisri, com precisão. Então, não temos dúvida hoje, astronomicamente, né, que da Páscoa nós podemos voltar no tempo e chegar no ano 487, no mês de Tisri, dia 10. E se rodarmos o ciclo de 2.300 anos para frente, chegaremos ao dia 10 de Tisri, tá? Vou colocar aqui mais um slide. No dia 10 de Tisri, do ano de 1844. A nossa fé, ela está baseada. Deixa eu só ele responder aqui, que o computadorzinho está ficando doido com tanta conta aqui. Mas não temos dúvida nenhuma, né, de que batemos o calendário, não importa se é solar ou se é lunar, nós chegamos no dia 10 do décimo mês, do sétimo mês do calendário judaico, que neste dia, neste ano, aconteceu, em paralelo com o nosso calendário, no dia 22 de outubro, né, ao pôr do sol. Tá? E aí nós temos uma informação histórica, que aí nós temos que acreditar pela fé, né, que Irã Edson, no dia seguinte, dia 23 às 6 horas, e aí isso é importante que você saiba, porque nós falamos dia 22 de outubro, porque o povo esperou no dia 22 de outubro, né? Mas nós temos que entender que o sacrifício da tarde se dava às 3 horas. Jesus morreu às 3 horas, né? A hora nona, e a hora nona em Jerusalém, depois do dia 22, então nós temos que entender que a espera deles não foi do dia 21 para o dia 22, foi do dia 22 para o dia 23. Eles esperaram meia-noite, que eles não tinham noção de que o dia terminava ao pôr do sol, né? Então, no dia 23 de outubro do ano de 1944, às 6 horas da manhã, né, Eiro Edson sai, passa por um milharal, e quando dá por volta de 8 horas, ele vê Jesus entrando num lugar chamado, que ele, depois estudando na Bíblia, entendeu que era o lugar Santo dos Santos, né? E que bate com o relato de Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, que era entrando no lugar santíssimo. E naquela hora, especificamente, pelo fuso horário, chegamos às 15 horas em Jerusalém. Então, é muita precisão, né, para acontecer do acaso. No dia 10 do sétimo mês do calendário judaico de 1844, né, bater um prego fixo na cruz de Cristo, voltando 486 anos e meio, e depois fazendo a profecia completa, chegamos no dia 10 do sétimo mês do ano de 1844, no dia 22 para o dia 23, né? E com a precisão de horas, sabemos que na hora do sacrifício da tarde, Jesus, então, entra no lugar santo para o lugar santíssimo, de acordo com a visão que Edson teve. Agora, é claro, mas e se eu não creio na visão de Irã Edson? Eu posso crer na astronomia.
né, que é uma ciência exata. Eu posso crer na Bíblia, pela fé, porque a Bíblia é escrita por homens que foram inspirados por Deus, né? Então, nós entendemos aqui, ó, exatamente esse slide aqui, é o que eu estava tentando explicar, né? Que 2.299 anos dá 121 ciclos completos de 19 anos. Passamos 354 dias dos 12 meses. Falta ainda 10 dias e chegamos ao dia 10 do sétimo mês. A Bíblia é clara dizendo que Jesus veio à plenitude dos tempos, né? Eu gosto muito desse texto. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os homens que estavam debaixo da lei em pecado e dar-lhes a adoção de filhos. Ou seja, Jesus não tinha um tempo qualquer, ele sabia quando viria, né? Nem mais um dia, nem menos um mês, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra perdido, mas tenha a vida eterna por sua morte vicária no Calvário. O livro de Daniel, ele aponta com precisão para o tempo que Jesus iria vir e para o trabalho dele no ministério sacerdotal. Eu gostaria que você, ao entender esse assunto, né, entendesse que a profecia tem um objetivo. Embora tenha números aqui, você vai rever o vídeo, fazer as contas, enfim, não vou me deter muito em contas aqui. Eu quero só que você entenda, olhando para isso, que Deus tem um calendário, né? E aquilo que ele mostrou com precisão, nós temos hoje com precisão. Deus não dá dia, mês, né? Baseado no calendário que ele estipulou aqui na Terra, porque nosso calendário é estipulado por Deus na Terra, tem a ver com o Sol e com a Lua, por acaso. Deus também não fala em Apocalipse capítulo 14 que é vinda a hora do seu juízo, porque para Deus podia falar assim, é vindo o tempo, e tempo é uma forma genérica, Deus fala a hora, né? E para Deus, quando fala a hora, é porque Ele está dizendo de forma precisa. Eu e você temos uma mensagem para dar ao mundo. Essa mensagem, ela é de um Jesus que morreu na cruz e é de um Jesus que está no céu hoje, ao lado de Deus, e que pelos seus méritos, exclusivamente por ter morrido por nosso lugar, quando nós formos ser passado como um réu nesse julgamento, o dia que nós morrermos, ou por ocasião do fechamento da porta da graça, haverá um momento que Deus vai fechar a porta da graça e vai se cumprir a profecia de Apocalipse 22, 11. Aquele que é justo continue praticando a justiça, aquele que é sujo, suje ainda mais. Estamos ainda vivendo numa época que a porta está aberta. E se você ainda não entregou completamente a sua vida nas mãos de Deus, ainda há tempo, a porta está aberta. E se você eventualmente vier a morrer nos próximos dias, nas próximas horas, estando nas mãos de Deus, Jesus vai no tribunal celestial, ao ser passado o seu nome, que aceitou a Jesus como seu Salvador, não perderá nenhuma causa, estará levantando diante do universo suas mãos feridas e dizendo: Eu morri por você. A nossa fé não está baseada simplesmente em fatos, boatos ou uma má compreensão da Bíblia. Creio que muitos irmãos evangélicos não têm a oportunidade de ter esse conhecimento tão profundo, mas agora tem, né? Você pode passar esse vídeo para esse nosso irmão, querido por Deus, amado por Deus. Deus não tem uma igreja aqui nesse mundo de placa, mas Deus tem um povo fiel em qualquer uma das placas, né, de bandeiras que se levantam. E nós entendemos que o povo de Deus nos últimos dias é um povo especial que vai compreender a vontade de Deus e vai andar nos seus caminhos. De acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 17, o dragão está irado contra uma igreja que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, né? De acordo com Apocalipse capítulo 14, 12, é a igreja que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, né? E nós estamos vendo num mundo onde as pessoas não estão nem aí para as coisas de Deus, mas a Bíblia fala que temos uma mensagem a pregar, que é a mensagem as três mensagens angélicas do capítulo 14 de Apocalipse, onde diz que adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, a fonte das águas, né? Quer dizer, nos voltamos para a criação. Lá nós encontramos o sábado, lá nós encontramos a família, lá nós encontramos a ideia da morte, porque o homem, quando ele peca, ele morre,
E nós encontramos lá em Gênesis 3,15 o primeiro evangelho, que é Jesus já anunciando que viria a esse mundo colocar inimizade entre nós e o pecado e nos dar o direito de novamente, pelos méritos de Cristo, entrar na salvação e o resgate da, da raça humana que havia sido colocada nas mãos do inimigo, porque o homem assim escolheu no Jardim do Éden, mas a porta que foi fechada pelo homem foi aberta por Jesus, e essa porta está aberta, e ele está convidando você para conhecer a Jesus e saber que nós temos um grande advogado, e que por mais que nossos pecados sejam vermelhos como escarlate, não é brancos como a neve, e que Deus está com seus braços abertos esperando você para conhecer a salvação, conhecer a Jesus, e um dia ele vai se defender no tribunal celestial, e você saberá quando chegar no céu que não é pelos seus méritos, não é porque você é bom, não é porque você mereceu, mas é porque simplesmente Jesus morreu por você e te defendeu diante do tribunal. A nossa fé está baseada na cruz do Calvário, por um Deus que deu a sua vida. A nossa fé está baseada em um Deus que vai nos defender diante de todo o universo, pelos seus méritos, pelo seu sangue, e que não perderá nenhuma causa como nosso advogado. E isso acontece dentro da torcida das 2.500 semanas, apontando Jesus na cruz como nosso Salvador e apontando Jesus no santuário celestial, dentro do lugar santo dos santos, à direita de Deus, e mostrando para todo o universo, de acordo com Daniel capítulo 7, que ele é justo para nos purificar, nos perdoar de toda injustiça. Essa é a nossa fé. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, embora tenhamos tantos cálculos aqui para entender, e profundamente possamos compreender um pouco aí sobre o calendário lunar e solar, a precisão com que o Senhor determinou os tempos, nós podemos, diante de Ti, hoje agradecer pela alegria de saber que o Senhor tem um calendário e que aquilo que o Senhor revelou para nós, nós podemos entender. O Senhor já cumpriu a sua promessa de vir a esse mundo, já morreu por nós, está intercedendo pela raça humana no tribunal celestial, e nós sabemos que somente pelos seus méritos seremos salvos, e logo, logo cumprirá a sua promessa de voltar outra vez para nos buscar. Que essa promessa da sua breve volta possa nos encher de esperança, de sair desse mundo de corrupção, de maldade, de violência, de ódio, de angústias, e logo estarmos junto contigo para toda a eternidade, durante 1000 anos no céu, e depois a eternidade aqui nesse mundo. Nos ajude, Senhor, a tirar os nossos olhos daqui, para olharmos para o céu. Assim como olhamos hoje os movimentos dos astros, não para entendermos como muitos entendem a astrologia, mas ao entendermos um pouquinho de astronomia, saber que o Senhor dirige o tempo, o Senhor dirige os governos, o Senhor dirige esse mundo, em que nada daquilo que o Senhor determinar não será feito, porque Tu és Deus, embora respeite a escolha de cada um, mas em matéria de determinar os tempos, os eventos, o Senhor, ao longo da história, aprovou e mostrou que tudo já se cumpriu, só falta agora a igreja terminar essa pregação dos 3 anjos, para que as pessoas possam ter a oportunidade, e em breve o Senhor vai voltar. Perdoa os nossos pecados e nos faça cada dia melhores contigo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, alguma dúvida, senhores? Amém. 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 Se não há dúvidas, eu vou terminar a gravação. Se houver dúvidas, eu vou esperar para que talvez a sua dúvida seja a dúvida de alguém que vai assistir o vídeo, né? Edson,
Não, Oi. não são dúvidas. No meu caso, eu não sei se o grupo está assim. São aí para a gente sincronizar. Realmente, a minha mente, ela precisa rever o vídeo várias vezes, mas não ficaram dúvidas. Por exemplo, a dúvida que eu tinha, você disse que podia interromper, era saber do sábado longo, Sim. que você explicou, entendeu? Irmãos, é, foi muito bom. Eu prestei muita atenção no detalhe do Estevão, né? Do Estevão, a precisão, né? Do evento envolvendo o Estevão. Isso é muito importante. E, infelizmente, eu tenho que desligar, porque eu tenho outra reunião agora. Mas eu quero parabenizar o irmão. Cada vez que a gente olha, né, a profecia, nós vemos um detalhe diferente que nos chama a atenção. Isso é muito importante, para a gente não sentir que a gente sabe tudo, né, que a gente conhece tudo, que a gente ainda vai descobrir algumas coisas ainda, com certeza. Isso é muito bacana, é maravilhoso. Muito obrigado, viu? Eu agora tenho que ir para outra reunião. Deus te abençoe lá, irmão. Obrigado por Amém. estar conosco. Amém. Muito bem, eu vou então encerrar a gravação, né? E depois, naturalmente, semana que vem, se alguém souber alguma dúvida, pode trazer, já manda no grupo e a gente vai trabalhar para que a gente não tenha dúvidas, né? Mas o vídeo em matéria de cálculo aí, você para o vídeo, faz a conta calculadora, assista outras vezes e tenho certeza que vai entrar na sua mente pela atuação do Espírito Santo. Não porque você é um matemático, mas pela atuação do Espírito Santo. Eu acho que nada disso que eu falei aqui é por mim, se não for pela misericórdia de Deus, né? E a inteligência que Ele nos dá, a gente não chega a lugar nenhum. Então, que Deus abençoe a todos.